Oi galera, tudo bem? Silvana Braga, tô aqui para mais um vídeo e eu gostaria de tirar algumas dúvidas, né? Eu acredito que é um assunto, o assunto que eu vou abordar hoje é um assunto que traz muitos questionamentos para muitas pessoas que ainda não ficou tão claro, que é referente à dupla fenda e o colapso da fusão da onda, sobre criarmos a nossa própria realidade, como que isso tudo funciona. E teve gente me perguntando, né, referente ao primeiro vídeo que eu fiz, o que é onda. Então, eu acredito que através desse vídeo vai ficar muito claro para você do que eu tô tratando aqui, que assunto é esse. Vai ficar esclarecedor. Esse assunto para mim, inicialmente parecia um enigma, eu não conseguia entender absolutamente nada. E depois, pá, ficou muito claro o que isso tudo quer dizer. E eu tenho certeza que através desse vídeo, dessa simples explicação, você vai compreender o que é tudo isso. Então vamos lá, eu fiz uma colinha porque falar sobre física quântica não é tão simples assim, é um assunto difícil de se falar. Então, como eu não queria perder nenhum ponto de explicação para você, eu fiz uma colinha e vai ficar bem esclarecedor agora. Então vamos lá, gente, você vai entender. Se apontarmos para as nossas próprias mãos com um microscópio eletrônico, teremos células, depois moléculas, átomos, depois o núcleo do átomo, os prótons, os quarks, depois as cordas e, por fim, o vácuo quântico. Existe um consenso na física quântica que tudo é feito de átomo. Os seus braços, a cadeira que você senta, o pelo do cachorro, as folhas das árvores, ou seja, absolutamente tudo ao nosso redor é feito de átomos. Por trás de tudo está o vácuo quântico, que emana um potencial gigante de energia que poderia explicar muitas coisas sobre a criação do universo. Ou seja, a física quântica prova através disso a existência de Deus. Se Deus é uma energia presente em todas as coisas do mundo e que emana sua força sobre nós, o seu nome poderia ser vácuo quântico, cientificamente falando. O vácuo quântico pode ser descrito como um mar de energia infinita, onde tudo nasce. Esse oceano está por trás de todos os átomos que constroem o mundo, como se fosse o primeiro tijolo de uma construção. É através da energia desse vácuo que a matéria passa a existir. Então, se somos energia, nossos pensamentos podem criar a nossa realidade. Então, olha só, se somos energia, os nossos pensamentos positivos, claro, pode criar a nossa realidade, os negativos também. Então, vamos falar do experimento que fundamentou tudo isso. Os cientistas colocaram em prática essa experiência pela primeira vez há mais de 200 anos. Então, no mundo em que vivenciamos, se jogarmos uma bola de gude em uma parede com duas fendas, elas se comportarão como esperado. Passarão pelas fendas de forma aleatória e marcarão lá do outro lado duas colunas de impacto. Então, gente, imagine essa fenda, imagine essa parede, né? E duas fendas, dois buracos, duas fendas. Então, jogando, né? Passarão pelas fendas de forma aleatória e marcarão lá do outro lado duas colunas de impacto. Então, imagine, você jogou a bolinha, ela passou pelas fendas e do outro lado ela marcou duas colunas de impacto. E se colocarmos essa parede com duas fendas dentro de uma piscina, o impacto na água causará ondas que passarão pelas fendas e do outro lado criarão infinitos pontos de impacto. Agora, o outro lado da experiência. Esse mesmo experimento, feito em microscópio, produz resultados incríveis. Olha só. Pegaram, então, um único elétron. Então, só para você saber, essa partícula tem 10 trilhões de vezes menor que uma bola de tênis. Olha só. E então, ele foi disparado sob uma placa de metal com duas fendas, com duas aberturas. O resultado foi surpreendente. O mesmo elétron foi capaz de passar pelos dois buracos ao mesmo tempo, criando do outro lado da parede
dois infinitos de interferência, passando pela parede, pontos infinitos de interferência. Só que ele não agiu como partícula e sim como ondas. Mas como? Como um objeto conseguiu estar em dois lugares ao mesmo tempo? Boa pergunta. Esse se tornou um experimento fundamental da mecânica quântica, que explica tudo isso. É como pensar que os elétrons são partículas como bolinhas de gude, por exemplo, só que muito, muito menor. Mas nesse experimento, o elétron se comportou como uma onda, criando do outro lado infinitos pontos de interferência, e não somente dois pontos de impacto como era o esperado. Procurando então respostas, os cientistas colocaram um objeto observador na entrada dessas fendas para saber como esse elétron agiria. E eis uma grande descoberta. Ele se comportou de maneira diferente da primeira vez, como uma bola de gude e não como ondas. Apontaram então que aparentemente o comportamento da matéria quântica é bem diferente de quando nós observando e quando não estamos, e que isso aconteceria basicamente pela influência energética que o observador exerceu sobre a partícula. Tá aí a questão. Então, gente, Bruce Linton, em seu livro Biologia da Crença, afirma: a física quântica descobriu que os átomos físicos são constituídos de vórtices de energia que giram e vibram constantemente. Cada átomo é um centro que gira e irradia energia, e cada um deles tem uma assinatura e construção próprias. Por isso, emitem coletivamente padrão de energia que pode ser identificados. Então, todo o material no universo, incluindo eu, você, irradiamos uma assinatura energética única. Olha que interessante isso. Então, quando o elétron foi observado, interferiram no seu rumo. Olha só, através do observador, o rumo do elétron foi modificado. Isso levou alguns cientistas a procurarem explicações e a formular teorias sobre esse assunto. Essa é a prova mais concreta, gente, de que o pensamento influencia tudo ao nosso redor, da mesma forma que influenciaram os elétrons. Em um outro teste feito em laboratório pelos cientistas, eles conseguiram fazer com que duas partículas se interligassem. Então, eles juntaram duas partículas e depois as separaram em uma distância gigantesca. Ao movimentarem uma das partículas, automaticamente a outra realizou o mesmo movimento. Olha só que interessante isso. Comprovaram cientificamente que elas passaram a se comportar de forma interligada, mesmo nessa grande distância. Foi movimentada uma e a outra movimentou exatamente igual a ela, de maneira interligada, como se não houvesse espaço entre elas. Então, esse fenômeno é conhecido como entrelaçamento de partículas e pode explicar perfeitamente, reforçando a ideia de que o pensamento pode modificar a nossa realidade. Isso é muito, muito legal. Atualmente, a física entende que os elétrons podem ser onda e partícula ao mesmo tempo, dependendo da maneira que nós observamos e agimos. Isso explica muitas coisas, além de possibilidades infinitas, ou seja, através desse experimento, através dos nossos pensamentos, nós podemos criar possibilidades infinitas. Somos tudo ao mesmo tempo, matéria e energia, partícula e onda. Segundo estudiosos da física quântica, pensamentos negativos atraem eventos negativos, ruins. Então, assim como o observar o elétron fez com que ele mude o comportamento, agir na vida com pensamentos ruins te trará, na realidade, situações desagradáveis. Se os nossos pensamentos atraem a nossa realidade, então somos responsáveis pela energia que trazemos para nós. Então tá aí, gente, é isso que é a onda. Através dos nossos pensamentos nós emitimos essa onda e ela colapsa a nossa realidade. Por exemplo, vou dar um exemplo bem básico, bem simples.
uma pessoa com um pensamento negativo, por exemplo. Ela vai sair de casa, vai fazer alguma coisa e ela fica com aquele pensamento negativo. Ai, que medo de ser assaltado, de repente eu posso encontrar alguém na rua e ser assaltado. Então, esse pensamento negativo pode atrair exatamente aquela pessoa que saiu de casa pensando em assaltar alguém. Então, você vai estar emitindo essa energia, pode atrair isso para você de volta. Então, pelo contrário, você tem que estar sempre pensando coisas positivas, porque o pensamento atrai, né? Semelhante atrai semelhante. Então, o colapso da função da onda é isso, é você criar a sua realidade através dos seus pensamentos. Então, através desse experimento, foi comprovado que nós podemos modificar, trazendo infinitas possibilidades. Essas possibilidades pode vir através do nosso campo eletromagnético, através da nossa energia, através dos nossos pensamentos. Então, você pode atrair muitas coisas para vocês. Para você que trabalha com negócios, com vendas, na sua vida secular, no relacionamento. Então, o que vem de volta para você é o que você está emitindo. Então, para quem está fazendo a ressonância harmônica, isso é muito interessante. Você tem que ter isso em mente. Você tem que deixar de lado realmente esse lado negativo. Por que das catarses? É porque realmente tem esse lado que precisa ser limpo, né? Essa energia, coisas do passado que ficaram pendentes. De repente você tem uma pessoa que você tem raiva, que você não liberou um perdão. Isso é importantíssimo para você trazer essa energia boa para você. Se você tem raiva, se você tem ódio, se você tem pensamentos negativos, se você está sempre pensando negativo, isso vai voltar para você. Aí vem aquele questionamento, mas espera aí, se eu posso colapsar a função da onda e posso criar a minha realidade, por que eu não fico milionário? Por que eu não ganho na Mega Sena? Isso é muito simples de explicar, é porque nós temos muito mais facilidade de pensar no negativo do que no positivo. Nós temos muito mais facilidade de imaginar assim, mas eu nunca vou ganhar na Mega Sena, ou eu nunca vou ficar rico, porque isso são crenças limitantes. Então, pelo que eu estudei referente a isso, para você colapsar a função da onda, para você colapsar a sua realidade e trazer coisas assim para sua vida, situações, as pessoas certas para uma negociação, você tem que criar a sua realidade e crer 100%. Como o Hélio Couto sempre fala, né, da casa, carro, apartamento. Aí ele fala, você vai lá, imagina o carro dos seus sonhos. Você tem que sentir realmente, colapsar aquilo, crer 100% que aquilo, um dia você vai alcançar aquilo e soltar. Aí, de repente, se você vai lá na garagem e vê se o carro já tá lá, pronto, você já descolapsou a função da onda, já caiu por terra. Por quê? A sua ansiedade e a sua dúvida já não é possível você realizar essa situação. Então, era isso que eu queria trazer para você hoje, para esclarecer como isso tudo funciona. E nos próximos vídeos a gente vai falar um pouquinho mais referente a esse assunto, de como a gente pode criar nossa realidade, de situações que nós precisamos tá limpando na nossa vida para realmente vibrar positivo. Você tem que vibrar. Quanto mais vibração positiva você tem, mais coisas boas vêm para você. Então, isso não é religião, não tem nada a ver. Isso é provado cientificamente. Então, assim, gente, conhecimento é poder. Quanto mais conhecimento você tem referente à sua realidade, você quebra crenças de paradigmas na sua vida, você vai conquistar coisas melhores para você. Se realmente os nossos pensamentos, através da física quântica, pode mudar a nossa realidade, por que não usarmos isso ao nosso favor? Para o bem, é claro, porque você não pode se esquecer que aquilo que você emite é uma onda e ela volta para você. Então, você não pode também desejar o mal, porque se você desejar o mal ou tentar prejudicar alguma pessoa através dessa situação, isso vai voltar para você e não vai ser bom. Então, é melhor pensar positivo mesmo, né?
Então, gente, é isso. Eu queria falar sobre esse assunto hoje. Espero que você tenha gostado. Comentem aí qualquer dúvida. Espero que tenha esclarecido, ficado mais claro para você o que é onda, o que é colapso da função da onda. Peço para você deixar o seu like, para você se inscrever no canal e nós vamos nos falando nos próximos vídeos. Um beijo, fica com Deus, tchau, tchau.